Graça e paz, seja bem-vindo ao canal da IPG Online. Uma das razões pelas quais estamos chegando até você por este veículo ou por meio deste veículo de comunicação é para anunciar a mensagem de salvação em Cristo Jesus ao seu coração. Vamos ler um texto da Palavra de Deus para nossa instrução, registrado no livro de Lucas, no capítulo de número 9, a partir do versículo de número 43. E todos ficaram maravilhados entre a majestade de Deus, como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixais nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhe passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si, e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, e a mim recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Aqui, Jesus, de novo, prediz a sua morte. E os seus discípulos não entenderam. Portanto, vamos orar e nos colocar diante do Senhor em oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, que nunca tiveste princípio, nem há de ter fim, que és tudo em todos, graças te damos por este dia. Auxilia-nos pela tua graça para que possamos adorar-te em espírito e em verdade, e tributar-te o culto que a ti devemos. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Vamos cantar, louvando a Deus com alguns de nossos cânticos. Abrindo-lhe a porta de entrada.
Queridos, você que nos assiste pelo YouTube, siga o canal e ative o sininho de notificações, se é que não o fez ainda. E quem está online pelo Facebook, não deixe de curtir a página e compartilhar o vídeo. Assim conseguimos divulgar a palavra de Deus para mais pessoas. Continuamos fazendo a exposição no Evangelho segundo João, e hoje nós vamos para o capítulo 14, do versículo de número 1 até o versículo de número 11. Diz o texto: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede a menos por causa das mesmas obras. Oremos.
Deus bendito, graças te damos pela vida, pela salvação em Cristo Jesus. E pedimos que o teu Espírito ilumine o nosso coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, a minha proposta está no texto. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o tema no texto de hoje, eu sou o caminho, a verdade e a vida, registrado em João capítulo 14, do verso 1 até o versículo de número 11. O Evangelho de João e esta passagem de João 14, de 1 a 11, em particular, é muito prática. É muito relevante para as duas lutas mais comuns que temos, a saber, a tendência a ter um tumulto de coração profano, no verso de número 21 do capítulo 13. Diz assim: dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Jesus estava perturbado em espírito e argumentei que há, portanto, um tumulto de alma, uma agitação justa, causada pelo amor, não pela incredulidade. No versículo de número 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. No verso de número 1, encontramos um tumulto de coração profano. Não se turbe o vosso coração. No começo pode parecer que Jesus está lidando com uma ansiedade que não é aquela com a qual você está lidando. Mas, e aguarde, porque Jesus toma uma reviravolta surpreendente nessa história, nessa narrativa de João. Não deixe que o tumulto profano surja em seu coração. Confie em Jesus, confie em Deus. João nos diz, no capítulo de número 20, verso 31, qual era, isto é, o objetivo de João para escrever este evangelho. O objetivo é: estes, porém, foram registrados para creiais, para que credes no Filho de Deus. Creia, confie, tenha certeza, valorize a realidade que Jesus é o Cristo, que Jesus, o Messias, que cumpre a promessa, o Filho de Deus. E a presença do próprio Deus, Deus o Filho entre nós, que crendo tenhais vida em seu nome. E quando ele diz vida, ele quer dizer a conexão com a vida de Deus, através da conexão com o Senhor Jesus Cristo. E essa vida inclui o poder de não ter turbulência profana da alma. Então, o que encontramos neste evangelho é o Deus vivo, o Criador do mundo, presente entre nós, humanos, em nosso mundo, em seu Filho Jesus. O infinitamente amado, eterno, imagem e radiância de sua essência. E através da fé, através da crença e recebendo-o por tudo que ele é, estamos conectados
a este um através dele ao Pai. E assim compartilhamos a vida eterna e sobrenatural mesmo agora. Como a turbulência profana é superada? De que forma? De que maneira? João capítulo 14, do verso 1 até o verso número 11, nos mostra como ele e o Pai se uniram para superar nosso tumulto de alma e dar força, a paz para continuarmos nos sacrifícios de amor que vimos no capítulo de número 13. Ele faz isso chamando-nos a confiar em Jesus e no Pai e dando razões pelas quais devemos segui-las. E entre essas razões, Jesus toma o rumo surpreendente em uma direção que você pode achar mais útil do que pensava. Observe o versículo de número 1 e o versículo de número 11. O versículo de número 1 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O versículo número 11: crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede, ao menos que por causa das mesmas obras. O primeiro e o último versículo do texto são o ponto principal do versículo de número 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Verso 11: crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao mesmo por causa das mesmas obras. Então você pode ver o que ele é depois. Crença, fé. E isso é o oposto de seus corações estarem perturbados. No verso 1, não se preocupe. No verso 1, confie em mim, confie em Deus. No verso 11, por 2 vezes, diz: acredite em mim, acredite. Confiar em Jesus como Ele realmente é e confiar em Deus são incluídos um no outro. João 12, 44 diz: quem crê em mim, diz João, Jesus falando através de João, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Veremos porque isso acontece antes de terminarmos. O ponto é: não se preocupe, confia em mim. Confiando em mim, confie em Deus. O restante do texto, dos versículos 2 até o versículo número 10, é o suporte para essa exortação, porque eles deveriam e porque não deveríamos ser incomodados, porque devemos confiar em Jesus em uma situação como essa. Verso 2 e verso número 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Na casa de meu Pai há muitas moradas, trazendo para a nossa realidade, há muitos quartos. Temos muitos quartos na casa de meu Pai. Ela não ficará sem espaço. E veja o final do versículo de número 2. Pois vou preparar-vos lugar. Há um lugar para você. Eu vou preparar um lugar para você. O argumento da confiança baseia-se
em 3 coisas. Primeiro, esta é a casa de Deus. Não é o seu hotel. Seus filhos moram com ele em sua casa. Segunda razão, essa casa é muito espaçosa para que ela nunca fique sem espaço. E a terceira razão, há uma sala, um quarto, projetada para cada um dos 12, até mesmo Pedro, você e eu. Isso significa que até você, se você confiar nele, assim, Pedro e todos os outros santos frágeis que seguem a Jesus de modo tão imperfeito, não deixam que o tumulto profano suja em seu coração. Confie em Jesus, confie em Deus. Você terá um lugar em sua casa, você terá um quarto na casa do Senhor. Na verdade, em sua casa como filho dele, do Deus Altíssimo. E a todos quanto receberam, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. O verso de número 2 e versículo de número 3, parte A, diz assim: não se preocupe, mas confie em mim, porque eu mesmo vou preparar lugar de morar com Deus. Eu vou fazer isto. Na casa de meu pai há muitas moradas, muitos quartos. Se não fosse assim, eu teria lhe dito que vou preparar um lugar para vós, um lugar para vocês. Então, 2 vezes Jesus diz: vou preparar um lugar para você. O que isso significa? Significa que as coisas no céu estão em mau estado. Significa a doçura da comunhão com Deus é uma coisa defeituosa e precisa ser melhorada? Não. A casa de Deus não está em condições precárias. A doçura da comunhão com Deus não precisa de melhoria. E esta habitação perto do coração de Deus tem sido um sentido projetado e adequado para os pecadores redimidos antes da criação do mundo, dos eleitos em Cristo Jesus. Mas há 2 sentidos em que as coisas ainda não estão prontas, como Jesus fala. A essência do céu é a presença imediata de Jesus. Um desses sentidos é o seguinte: o que ainda não está pronto, ainda não está preparado, é o caminho para colocar o quarto na presença de Deus. O pecado não foi expiado. Jesus é o Cordeiro de Deus prestes a ser morto, conforme o texto de João capítulo 1, verso 29 e versículo de número 36. A ira de Deus, a condenação, a maldição de Deus ainda insatisfeita, e Jesus está prestes a se tornar uma maldição para nós, conforme o texto de Gálatas no capítulo 3, versículo de número 13. E suportar a nossa condenação, Romanos capítulo 8, verso 3. E suportar as contusões, feridas marcadas pelo pecado. Isaías capítulo 53, verso 10.
A morte ainda está para ser derrotada e Jesus está prestes a dar a sua vida e levá-la de volta das garras da morte, diz João capítulo 10, verso 18. Todo obstáculo entre nós e nossa morada na casa do Pai está prestes a ser removido nos próximos 3 dias. Essa é a primeira causa que penso que Jesus quer dizer quando diz: vou preparar um lugar para vocês. Eu estou preparando isso não no sentido de que é defeituoso, mas que o caminho não está preparado. Penso que Jesus confirma que ele está pensando dessa maneira nos versículos de número 4 e versículo de número 5, diz assim: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, vou preparar um lugar para você. E quando eu for, eu me retorno. O jeito que você chega lá é através de mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade que você segura para chegar lá, e eu sou a vida eterna, que você desfrutará quando chegar lá. Quando digo, nas falas de Jesus, preparar um lugar para você, significa abro o caminho. Mas quero dizer que eu sou o caminho. Eu confirmo a verdade, e eu sou a verdade, eu compro a vida, e eu sou a vida. Em outras palavras, Pedro e os outros discípulos, e eu e você, não precisamos ter um tumulto profano de alma, que somos imperfeitos, indignos, seguidores de Jesus. Nosso pecado não significa que nosso lugar na cruz de Deus não estará disponível ou será inadequado, porque Jesus, esta noite, vai comprar o nosso perdão e se tornar o caminho para o Pai. Ele torna nosso quarto, o nosso lugar na casa do Pai, não só disponível, mas adequado e certo para as suas ovelhas redimidas. Portanto, não deixe seus corações ficarem perturbados. Confie em mim. O terceiro argumento sobre por que devemos confiar em Jesus explica outro significado. Há um segundo sentido em que as coisas ainda não estão prontas, como Jesus fala. Verso de número 3. E quando eu for e vos preparar lugar, ou preparar um quarto para você, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu penso que esta é uma das frases mais importantes nesta passagem. Eu vou levá-lo para mim mesmo. Isso muda o foco de um lugar para uma pessoa. Onde Jesus está, existe o céu. Qual é a essência do céu? A presença imediata de Jesus. Então, quando ele diz, eu vou preparar um lugar para você, não é a essência do que está dizendo, eu vou esta noite com a morte para você e vou para amanhã de domingo, de Páscoa para você, então eu mesmo poderei ser a sua morada.
eu sou o seu quarto, eu sou a sua morada. Na casa de meu Pai há muitos lugares. Eu ainda não estou preparado para receber você lá. Eu devo morrer, eu devo me levantar, eu devo ser glorificado, eu devo interceder por você. E quando eu tiver feito isso, então estarei pronto. Eu vou vir e levá-lo para mim mesmo. Não use essa mensagem da Escritura, queridos, para mostrar que quando Jesus voltar na segunda vinda, Ele o levará para o céu. Não diz isso no texto. Ele diz, eu voltarei e o levarei para mim mesmo, para onde eu estou, você também poderá estar. E onde Ele estará quando vier, nós o encontraremos no ar, e Ele estabelecerá seu reino na terra, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Diz Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, 16 e 17. O que esse texto enfoca na segunda vinda não é um retorno ao céu, mas uma reunião com Cristo. Eu voltarei e levarei para mim mesmo. Portanto, meus amados discípulos, não deixe seu coração perturbado. Jesus falando para os discípulos. Confia em mim, que eu estou vendo para você. Eu vou vir, eu vou te levar. E confia em mim, porque a morada que eu preparei para você é o meu eu crucificado, ressuscitado e glorificado. Não se preocupe, eu vou vir e levá-lo para mim mesmo. O Espírito não veio a nós como observador, mas como ajudante. Você pode se sentir neste momento. Esses confortos são maravilhosos, mas eles estão tão distantes na morte ou na segunda vinda de Cristo. O que está causando a turbulência profana na minha alma agora é que eu não sei o que é melhor para os meus filhos. Eu não sei o que é melhor para o meu casamento. Meu casamento é frágil, é inseguro. Eu não sei o que fazer com os meus negócios. Eu não suporto o meu trabalho. Eu sou tão solitário. Se Jesus não quer meu coração perturbado agora, há algum encorajamento para a fé mais próximo do que a segunda vinda de Jesus? E aqui é onde Jesus toma o rumo surpreendente nessa narrativa de João. Verso de número 8. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe disse-lhe, Senhor, mostra-nos o Pai, e é o suficiente para nós. Não mostra-nos o Pai um dia, mas agora. Queremos ver o Pai agora. E se o fizermos, isso será suficiente. É a mesma palavra que Paulo usa na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo número 9. Diz assim, a minha graça é suficiente para você. Mostremos-nos o Pai agora, e isso satisfará nosso coração perturbado. Deus está próximo agora. Mostre-nos. O quarto argumento de João aqui, que Jesus nos dá para confiar nele, na narrativa de João. Na realidade, aqui é Jesus que está falando. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco. Verso 9 até o verso 11. E não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai.
Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Do verso 7 ao verso 11, a ênfase dos versículos é cristalina. 6 vezes Jesus diz virtualmente a mesma casa, que Ele e o Pai são tão profundamente um, que a sua presença é a presença de Deus Pai. No verso de número 7, parte A, diz: se você tivesse me conhecido, conhecerias também o meu Pai. No verso 7, parte B, desde agora conheceis e o tendes visto. O versículo 9, parte A, em resposta ao pedido de Filipe de ver o Pai, Jesus disse-lhe a Filipe: há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Verso 9, parte B, quem me viu, viu o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Versículo 10, parte A, você não acredita que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Versículo 11, parte A, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Portanto, Filipe, isso é suficiente, Filipe. Você disse no verso 8, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Mostrei-te, Ele está aqui, tão perto de você quanto eu sou. É suficiente, Filipe. É suficiente para você, Filipe. Não se preocupe, mas confie em mim, porque eu estarei sempre com você. Não apenas no meu retorno. Ele quer dizer, eu estou com você agora fisicamente, e eu estarei com você espiritualmente quando o Espírito vier. É por isso que Paulo fala de maneira que ele faz a respeito do Espírito Santo e do Espírito de Cristo e do próprio Cristo, escrevendo a sua carta em Romanos capítulo de número 8, versículos 9 e 10, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Esse Espírito de Deus habita em você. Isto é o Espírito de Cristo. Isto é Cristo. Esta não é a segunda vinda de Jesus. Por mais gloriosa que seja, isso é agora. Ele não foi embora fisicamente, precisamente para poder estar perto de todos os seus, não apenas dos 12. Ele não deixou você como órfão. Ele veio até você. Ele não veio a nós como observador, mas como nosso Redentor. Lições práticas. Não deixe seu coração ser incomodado. Portanto, você que confia no Senhor Jesus. Primeira lição: não se turbe o seu coração, porque há um lugar para você morar na casa de meu Pai. Segunda lição:
Não deixe seu coração ser incomodado, porque Jesus preparou lugar para você. Ele abriu o caminho. Ele é o caminho. Terceira lição. Não deixe seu coração ser incomodado, porque o próprio Jesus é a sua morada e ele virá e o levará para si mesmo. Quarta lição. Não se turbe o seu coração, porque Jesus e o Pai são um só, de modo que se Jesus tem o Pai. Quinta e última lição. Não deixe seu coração ser perturbado, porque Jesus vem no Espírito Santo. Ele está com você agora e estará sempre com você, não como um observador, mas como o meu Redentor. Que Deus acrescente a sua palavra no seu coração. E que você seja despertado pelo Espírito Santo de Deus a não desviar seu foco. Que você olhe para a cruz, para Jesus, que é o nosso Redentor. Oremos. Deus, a palavra do Senhor foi lida e exposta, e a exposição da mesma, e que cada um, ó Deus, que tem nos acompanhado através deste canal, possa, ó Deus, estar buscando do Senhor a força, buscando no Senhor para seguir a Ti, ó Deus, em obediência, conforme as Sagradas Escrituras nos ensinam. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Cantemos ao Senhor neste momento.